Olá, eu sou Kleber Barbosa e vamos dar continuidade ao nosso curso Projetando com SolidWorks. SolidWorks já está aberto aqui, mas por praxe vamos abrir ele sempre do zero, porque SolidWorks para a gente estar sendo expert nele, a gente tem que estar sempre fazendo as mesmas rotinas que vai se tornar hábito e vai ficar mais fácil para a gente estar trabalhando. Então, vou clicar aqui em novo. A gente está no módulo iniciante, então a gente vai usar peça. Aula passada, a gente aprendeu a inserir planos. É uma ferramenta imprescindível para quem vai usar ressalto com base por loft. Tanto loft por chapa, quanto loft por o sólido aqui. A gente precisa saber criar planos. Então, aula passada aí, quem está assistindo e não sabe inserir planos, volta na aula passada e veja com calma lá como que insere planos. Então aqui a gente tem como inserir material extrudando, revolucionando, que seria para fazer eixo, que seria para fazer um cubo qualquer, revolucionando, ressalto base varrido, que seria para desenhar um fio, uma mangueira ou até um perfil dentro de um molde, por exemplo, né? O nosso curso é voltado para projetos mecânicos. Digo que raramente a gente utiliza esse base varrido aqui, mas é bom vocês conhecerem. E Loft a gente usa bastante. Carro-chefe é esse daqui e esse daqui. Esses dois se usa menos, esse usando um pouco mais que esse. Então, a gente aprendeu a inserir plano, agora a gente colocou o corte por corte extrudado, que é desse daqui, o corte revolucionado, que é esse daqui, o corte por varredura e o corte por loft. Vamos clicar aqui em personalizar. Se você achar melhor, você pode colocar um do lado do outro e vir com o revolucionado para cá ou deixar separado. Aí é a gosto. Então a gente vai aprender o fillet e o chanfro também, que é os mais simples. Depois a gente vai aprender os cortes aqui, tá? Então vamos lá. Em esboço, escolhe um plano, pode ser o frontal mesmo. A gente vai fazer um retângulo, dou um ESC aqui, clico no D, foto aqui, 100 por 100. Quando medidas são iguais e a gente não pretende deixá-las diferentes, a gente pode apagar a cota, clica na linha, segura o Ctrl, clica na linha e usa a função igual. Então, toda vez que eu aumentar essa cota também vai aumentar. Então, vamos começar com o cubo aqui de 100. Vamos fazer uma extrusão dele de 100 milímetros. A gente pode extrudar do plano frontal para frente. Então, nosso plano vai ficar na parte de trás aqui. Ou a gente pode. Desculpa. Ou a gente pode extrudar no plano médio. Que a gente deixa o plano no meio. Tá? Isso aqui, quando chegar lá na montagem, esses planos no centro da peça ajudam bastante. Então, eu recomendo que você pode fazer um corte cego, mas o corte plano médio é mais interessante. Por quê? A gente vai ter um plano aqui e um plano aqui. Os três planos estão no centro da peça. Essas peças, quando a gente começar a fabricar elas, montar e desenhar e montar, na montagem esses planos ajudam, tá? Mas nada impede você fazer um corte cego também e depois a gente se vira para fazer a montagem. Vamos aprender aqui o comando de fillet, que é o raio, né? Ele tem diversas formas de fillet, principalmente no SolidWorks 2025. Nós vamos começar com o básico, que é só fazer um raio aqui de 10.
Não vou mexer em mais nada. Pronto, a gente fez o nosso raio aí. Quando a gente quiser fazer o nosso chanfre, vamos virar a peça aqui, ó. Lembre-se, para virar a peça dessa forma, tem um botão direito e esquerdo do mouse e tem um scroll que a gente gira. Se você apertar o botão scroll, olha, tem um botãozinho, não sei se vocês estão escutando ele aí. Quando a gente aperta esse botãozinho e gira o mouse, automaticamente ele vai girar a peça em 3D. Beleza? Então a gente vai girar a peça e vamos clicar nessa aresta para estar fazendo o chanfre. Perceba que o chanfro tem distância por ângulo, distância por distância, só distância diagonal. Tem uma outra distância aqui, ó, não sei nem o que é. E nós vamos fazer o básico, só o chanfro. Aqui o basicão 10 por 45, tá vendo? Se eu precisar de um que seja assimétrico, por exemplo, 10 por 15, a gente vai fazer, certo? Se for simétrico, ele vai ficar só 10. Se a gente fizer ele pelo ângulo aqui, ó, por 30 graus, a gente pode inverter o 30 graus, certo? Mas no começo a gente faz tudo por 45 graus mesmo. Então tá aqui, ó, nosso chanfro básico. Beleza? Aproveitando esse sólido, vamos aprender a cortar usando o corte extrudado aqui. Então eu venho aqui em esboço. Quando a gente começa a extrudar, a gente seleciona um plano, faz o esboço e extruda. Quando a gente começa a cortar, a gente raramente corta pelo plano, mas normalmente é pela face. Então, esse cubo aqui tem diversas faces. Eu tenho que falar que face que eu quero fazer o círculo e, consequentemente, o corte, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, fazer um furo de 50. Tá vendo? Ó, vamos girar ele aqui. Quando a gente vem no recurso aqui, cortar, eu posso fechar o esboço, clicar aqui e cortar, ou vamos editar o esboço aqui. Ou com o esboço aberto mesmo, para a gente ganhar tempo, a gente clica aqui em cortar. Tá vendo? Aqui tem as opções de cortes. Muitas opções. Eu diria que no começo foca em fazer um corte passante, que ele vai fazer até o final da peça, não importa o tamanho da peça, ele vai cortar sempre passante. Vamos editar aqui. Ou cego, que se a peça tem 100, a gente fizer um corte de 80, ele vai fazer um rebaixo apenas. Certo? Então, numa peça extrudada, a gente consegue fazer chanfro, consegue fazer raio e consegue fazer cortes. Ah, e se fosse outro perfil de corte, fosse um usinar, a gente pode fazer o perfil que a gente quiser. Todo perfil que a gente fizer fechado, ó, vamos supor aqui, ó, corte. Eu cortar aqui, ó. Todo perfil que eu desenhar numa face, ele vai estar cortando. Seja qual perfil for. Eu posso fazer com linha aqui também, ó. Fazer um perfil. Sei lá, vamos fazer um. Vamos apagar esses aqui. E vamos fazer aquele perfil tipo assim para todos. Ó, vamos fazer aquele perfil tipo rabo de andorinha que fala, né? Ó, a gente vai ter que dimensionar ele. Não vou ficar dimensionando toda hora para não perder tempo. Mas aqui, ó. Linha, linha, segura o Ctrl simétrico. Aqui a gente pode dar um 60. A gente pode pegar ponto, ponto e linha segurando o Ctrl. Aí dá um simétrico. A gente coloca aqui uns 20. E coloca aqui um ângulo de 45 graus, por exemplo. Se eu clicar aqui em cortar, pode ser passante. Ó, ele fez uma espécie de rabo de andorinha aqui, ó. Então,
Esse comando corte extrudado, o perfil que eu fizer, eu posso fazer um corte passante ou um corte cego. Vou clicar aqui com o direito para editar. Cego, eu posso fazer ele por 50 só. Só que na prática vai ser meio complicado fazer essa usinagem, né? Então a gente tem que pensar tudo isso daí quando for fazer a concepção do nosso projeto. Vou fechar aqui. Vamos criar outro tipo de peça. Vamos criar um eixo, por exemplo. Frontal. Perceba que aos poucos a gente vai aumentando a velocidade, porque vocês já estão ficando craque, né? Já estão na 15ª aula, mais ou menos. Então a gente clica no D, já cota aqui, ó, 100. Aí clica no D de novo, já cota aqui, ó, 50. Aproveita a cota aberta, 20. Cota aqui, 60. Cota daqui aqui, ó, 75. E aqui tem um pescoço aqui de 140, certo? Tudo aleatório. Nas próximas aulas a gente vai começar a trazer desenho de peças. Assim, a gente tiver aprendido todas as ferramentas, a gente vai praticar, viu? Vai ficar todo dia aqui praticando, praticando, até ficar craque, senão a gente não pode avançar. Fiz o perfil, fiz uma linha de centro aqui, clico na revolução, dou um OK. Agora eu tenho esse sólido aqui criado a partir da revolução. Então, o que acontece na usinagem? Na usinagem que a gente acontece na fábrica. A gente faz um, eita, a gente faz um raio aqui. Posso clicar nas duas arestas. Vamos pôr um raio de 2 por 45. Ctrl Z. Ou a gente pode pegar e clicar só na face, que ele já vai fazer dos dois lados também. Certo? Olha que legal. Agora um raio. Normalmente aqui em eixo a gente faz um raio para dar resistência aqui e o eixo não quebrar aqui no ponto de tensão. A gente vai fazer um raio de 2 aqui também. Certo? A gente pode fazer um chanfro aqui de 1 milímetro. Posso aproveitar e fazer um aqui de 1 milímetro. E por algum motivo, essa peça precisa ter um raio maior aqui de 5 milímetros. Prontinho. Então a gente aprendeu a fazer um sólido, aprendeu a chanfrar o sólido. Como que fica a peça aí? Sem as arestas. Legal. Vamos clicar nessa face aqui e a gente tem que fazer um corte. Então a gente faz um círculo aqui, ó. 50, por exemplo. A gente vem, corta bastante. Ok. Tá vendo? E se a gente for desenhar uma chaveta aqui? Apesar de ter um comando de chaveta, tá? Mas no momento a gente vai desenhar na mão. Pra saber fazer. Vai que um dia dá um problema no comando, né? Mas mais pra frente a gente vai aprender. Simétrico. Vamos aqui, ó, na entidade de aparar. Para aqui, para aqui. Põe uma chaveta aí de 12 por 5, um exemplo. Tudo isso são comandos que a gente já aprendeu, né? A gente aprendeu o comando de aparar, então a gente tem que aparar aqui. Então quando a gente fechar o esboço, foi feito um rasgo de chaveta. Perceba que toda vez eu posso vir aqui, clicar com o direito e editar o recurso. Por exemplo, deixar ele cego. Como eu posso clicar na setinha, clicar com o direito e editar esboço, né? Ah, me arrependi, eu quero que seja 14, por exemplo. Então, quando a gente fechar o esboço, vai atualizar o desenho. Certo? Tenha o hábito de salvar suas peças. Salvar aqui no desktop, por exemplo, peça 2.
E, e é isso. Acho que hoje a gente já aprendeu a fazer o básico do fillet, o básico do chanfre e o corte. Aula que vem a gente vai dar uma pincelada nesses cortes aqui, que são mais incomuns. Esse a gente usa bastante, esses dois são mais incomuns, né? A gente vai aprender e vamos inserir mais comandos aqui, ou a gente pode inserir no final dessa aula também. Comandos, recursos. Os comandos que a gente vai ver a aula que vem é o padrão circular, que seria o array, que a gente tem ele lá no esboço também. O espelho e o padrão linear. Esse é o basicão que a gente tem para pôr aqui. A gente vai aproveitar e vai colocar assistente de furação, tá bom? Então, pausa o vídeo aí, vê os comandos que eu inseri aqui. O resto é um pouco complexo, viu? Isso a gente não torção. O resto já é mais complexo. A gente não vai utilizar agora. Isso daqui é o suficiente para você desenhar a maioria das peças. Tá bom? Então, vamos encerrar por aqui essa aula e próxima aula a gente continua. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau.